Em março de 2018, o Reino Unido decidiu expulsar 23 diplomatas russos. Como rápida resposta, a Rússia expulsou também 23 diplomatas britânicos. A tensão entre os dois países escalou após Londres acusar Moscou de participação no envenenamento do ex-espião russo Sergei Skripal, que vive no Reino Unido, e sua filha, ocorrido no último dia 3. A Rússia nega envolvimento no crime. Mas o que leva países a expulsarem diplomatas? E o que acontece quando um desses agentes é informado que deve deixar o país onde vive? Diplomatas têm imunidade assegurada no país que os hospeda, o que significa que não podem ser processados ali. No entanto, seu direito de permanecer no país hospedeiro pode ser retirado se eles violarem alguma lei ou se aborrecerem o Estado. Ou ainda, no caso de uma crise diplomática como essa entre Rússia e Reino Unido. A Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas estabelece como os Estados devem interagir. Seu artigo 9 estabelece que o Estado hospedeiro pode, a qualquer momento e sem ser obrigado a justificar sua decisão, notificar que diplomatas no território são persona non grata, ou seja, que não são bem-vindos. O governo que hospeda decide quais diplomatas devem ir e quais diplomatas podem ficar. O embaixador do Reino Unido foi chamado por integrantes do governo russo no sábado e precisou informar a notícia sobre a expulsão à sua equipe. O mesmo ocorreu dias antes, quando o governo britânico convocou o embaixador russo, e já aconteceu no passado com outros países. John Everett, ex-embaixador britânico na Coreia do Norte, diz que não há uma maneira determinada de contar aos diplomatas quem fica e quem vai. Os países podem chamar o embaixador para conversar ou enviar uma nota diplomática formal, explica. Não há regras definindo como isso deve ser feito. Ex-embaixador americano na Venezuela Patrick Duddy estava em Washington em 2008 quando recebeu uma ligação do Departamento de Estado americano informando que ele não poderia voltar ao país hospedeiro. Depois, o então presidente Hugo Chávez anunciou sua expulsão. O diplomata deve ir embora sempre que o país hospedeiro determinar isso. Recusar-se a fazê-lo é uma violação de tratados internacionais e pode provocar uma crise diplomática. Não há como fugir disso, diz Christopher Meyer, que foi embaixador britânico nos Estados Unidos. Eles precisam cumprir nossos prazos e nós precisamos cumprir os prazos deles. A Rússia deu ao Reino Unido uma semana para que os seus diplomatas deixassem o país. Mas esse tempo poderia ser bem menor, 72 ou até 24 horas. O que acontece quando o corpo diplomático volta a seu país de origem? Diplomatas expulsos são apontados para novas vagas no devido curso de tempo, segundo Meyer, mesmo caso tenham se especializado em um idioma específico. A maioria dos diplomatas tem uma especialização no que se chama de idioma difícil. Ele conta, mas o esperado é que tenham conhecimento geral também. Quer se manter atualizado e receber as melhores dicas para aprovação em concurso público? Não deixe de seguir nosso canal. Bons estudos!